Igreja, saudar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Sentar um minutinho, em nome de Jesus. Sentei já. Glória a Deus. Perceberam que, como Deus está falando hoje, Deus está falando muito de cura, de ressurreição. A presença dele está aqui, a unção dele, do Espírito Santo está sobre este lugar, igreja. Começou primeiro com os louvores, falando que o que estava morto, eles voltam à vida. Falando também, missionária Gislene também trouxe de clamar, clama a mim e responder-te-ei. Isso anunciaria coisas grandes e firmes que não sabes. A missionária Viviane também trouxe sobre cura, o louvor. Então os louvores em si hoje estão falando de cura. Aleluia. A bispa também trouxe uma oportunidade dela sobre de cura, de você se levantar através do poder do Espírito Santo, através da fé. E hoje e agora fechou com esse louvor, que é onde tem ungido, e aqui tem ungido, e há poder de Deus. Então Deus vai falar ainda mais. Não tem nada de mim, mas eis-me aqui para ministrar conforme o Espírito Santo quer. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E a palavra do Senhor me deu esta noite fala também sobre fé, bons frutos e os legados. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 36. A ressurreição de Dorcas. Eu estou lendo o versículo e a igreja é o seguinte, amém? Vamos até o 43. Diz assim a palavra do Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. 37 igreja. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo lavado, a depositaram num quarto alto. Vamos ver como isso aqui tem muito, é rico em detalhes aqui. Olha só, depositaram ela no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. 41. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Apresentou-lhe viva. Aleluia. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se aceitar as palavras do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor se faz presente nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com todos nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Igreja, então, essa passagem, se diz Tabita, ou Dorcas, ela era uma discípula de Jesus. Ela morava e habitava em Jope. Então, ela carregava, as qualidades dela de carregar boas obras, ajudar os necessitados. Ela tem um trabalho que é uma espécie de uma costureira. Então, ela tinha esse dom. Até que chega um momento que fica enferma, o resultado da enfermidade vai levá-la à morte. Sendo discípula de Jesus, Pedro está próximo daquela região. Pedro está próximo daquela região. Havia acabado de curar Enéas. Nós vamos ver nos versículos anteriores. Ele cura Enéas. A região de Lida era muito próxima ali de Jope. Então Pedro ele é convocado. Ele é convocado para orar por esta moça que estava morta. Porque quando ela morreu, levaram o corpo e depositaram no quarto alto. Presta só atenção nesse detalhe. Depositaram ela no quarto alto. E em vez de sepultar o corpo, porque naquela cultura, após a morte,
Eles levam o corpo, fazem todos os preparativos de lavar e tudo mais, e sepultam no mesmo dia, a cultura daquela época. Então, ao detalhe, não sepultam, levam para o quarto e chamam Pedro. Então, como o líder era perto de Jope, os discípulos, sabendo que Dorcas havia morrido, mandaram 2 homens para orar pela vida dela, pela vida de Dorcas. Pedro então foi com elas em direção à casa. Então, quando Pedro entra no quarto, ele se depara com aquela situação, vendo as viúvas ao redor chorando, mostrando as túnicas que Dorcas havia feito quando ainda estava viva, que era do seu trabalho, e ela abençoava aquelas viúvas, mesmo sem receber algo em troca. Ela abençoava com as túnicas, com os vestidos. E por que as viúvas? Porque eram as mais necessitadas. Então Dorcas morreu, mas ela deixou boas obras. Pedro então, glória a Deus, aleluia. Pedro então entra no quarto, percebe toda aquela cena, aquele cenário, toda chorando por causa da perda de Dorcas. Mas o que ele faz? Pede para todos saírem do quarto. Se coloca de joelho, ele ora, depois se volta em direção ao corpo de Dorcas e diz: Tabita, levanta-te. Então nós percebemos aqui, como a bispa falou, é uma ordem de comando parecida com a Talita Cumi. Quando ele chegou lá, ele deu essa ordem de comando e diz: Talita Cumi, menina, eu te digo, levanta. Ele diz: Tabita, levanta-te. Ela abre os olhos, ela vê Pedro, ela se assinta. Pedro então pega ela pela mão, a levanta, vai chamar todos os santos, as viúvas, e vai devolver Dorcas com vida. Então, os princípios aqui, uns detalhes bem importantes. Qual que é o principal aqui? Um dos pontos importantes. Ela tem boas obras, gente. Boas obras e reconhecida pelos frutos que ela carregava. Então, Jesus disse: nós temos que ter bons frutos. Jesus disse que a árvore que era conhecida pelos bons frutos. Os frutos determinam que tipo de árvore que eu sou. Que tipo de árvore que eu estou sendo. Os frutos não são conhecidos pela forma que eu prego, que louva, que profetiza, que determina que tipo de árvore nós somos, são as obras que também nós carregamos. E ali elas usavam apenas um instrumento, que é uma agulha. Às vezes eu posso ser um bom pregador da palavra, tudo isso é louvável, eu posso louvar bem, mas ali o único instrumento que Deus deu para ela é uma agulha. Às vezes a gente pode pensar, querer fazer tanta coisa, fazer coisas grandiosas, mas Deus, ele se apega nos mínimos detalhes. Apenas uma agulha, ela abençoou várias pessoas ali. Então, não se sinta menosprezado pelo pouco que você está doando para o Senhor. Acendo de coração, isso vai fazer toda a diferença. Com uma agulha, ela pregava, ela fazia a boa obra e ela abençoava. Aleluia. As pessoas olhavam para ela e enxergavam os frutos dela. As atitudes dela revelavam que tipo de árvore que Dorcas era. E ela era o quê? Discípula de Jesus, cheias de boas obras. Aí no versículo 37, igreja, diz assim: e naqueles dias. E o que pode representar para nós aqueles dias? Pode ser os dias normais, mas são aqueles dias que estão relacionados ao tempo. Ele quis aqui nessa leitura que nós lemos, isso está relacionado ao tempo. Nesse tempo ela veio enfermar, e o resultado foi o quê? A morte. Ela, sendo discípula de Jesus, não foi impedida de passar por aqueles dias. Vocês perceberam? Discípula de Jesus, cheia de boas obras, está passando por aqueles dias. Aquele período que todos nós passamos. Aquele período que é um dia de dor. Aquele dia que você acorda, pode estar acontecendo tudo normal, mas de repente muda o cenário. Aquele dia que você acorda é aquele dia que parece que não vai ter fim. Aquele dia que você acorda e fala: Senhor Jesus, por que eu estou passando por isso? Aquele dia que você acorda
e está passando por um dia normal, mas de repente o cenário muda e o vento sopra. Aquele dia de sofrimento era aqueles dias que sobreveio sobre Dorcas. E aí o que nos ensina? Que o fato dela ser discípula, cheia de boas obras, não impede ela de passar por aqueles dias difíceis. E por que os dias difíceis fazem parte da nossa vida? Não é porque eu tenho boas obras que vamos ter ausência de dias ruins. Não vamos ser isentos de passar por dias de sofrimento, dias de dor, dias de luto, dias que eu tenho alguma decepção, dias que eu sofro por alguma coisa, dias que eu fico chateado. Tudo isso faz parte da nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele diz que no mundo tereis aflições, mas que nos ensina para ter bons ânimos. São dias que não são favoráveis. De repente uma porta se fecha, de repente acontece algo na nossa família, no nosso ministério, na nossa vida pessoal. Mas o fato da fidelidade a Deus não vai nos isentar de passar por tempestades. Deus, na palavra de Deus, diz em João 17,15, que Ele não te arranca do mundo, mas Ele livra de todo mal. Deus não vai nos impedir de passar por tempestades, porém, Ele não deixa o barco afundar. Ele não vai nos impedir. Podemos passar pelo fogo, Ele vai estar lá. A palavra de Deus diz que nós temos que, nesse momento, não só nos momentos bons, mas nesse momento também saber que a mão dele está sobre nós. Ele vai dizer que Jesus chegou quando eu estava morta, mas o propósito de Deus não era curar. O propósito de Deus ali era ressuscitar nós, usando o quê? A vida de Pedro. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O propósito de Deus ali, igreja, era muito maior que a cura. Às vezes criamos uma expectativa que Deus vai realizar mais. O propósito de Deus mas o propósito de Deus ali era muito maior do que a cura. Nossos olhos estão ali, na cura. Mas os olhos de Deus não estão somente na cura. Ele está na cura, na libertação, na transformação, na salvação de pessoas que serão tocadas por esse processo. Quando a nossa vida está ligada nos dias de hoje, que Deus vai realizar o milagre hoje, de hoje não passa. Nós estamos ali, fixados ali. Deus, se o Senhor não fazer hoje, eu entrego tudo. Se o Senhor fica pressionando, colocando Deus na parede, e não é assim. Deus, eu quero hoje. É hoje que o Senhor vai me entregar. Só que tudo está relacionado ao tempo. Por isso que a palavra diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Então, nossa vida está ligada ali no dia de hoje, mas Deus está vendo lá no futuro. Deus está vendo muito mais na frente do que nós. Nossos olhos carnais estão limitados a isso, mas Deus, Ele é sobrenatural. Ele olha mais além. Então, o que Ele vai? Ele vai usar todo esse processo para que o nome dele seja glorificado. A salvação, a cura e a libertação. E aí, naqueles dias, tendo enfermado, Dorcas morre, tendo alabado, depositado no quarto alto. E o quarto alto fala o quê? Quarto de oração. O quarto, o que representa? Intimidade. O quarto, o que representa? Oração. Lá em Mateus 6, versículo 6, diz que quando orares no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto. Dorcas morre, os discípulos a pegam e levam para o quarto, sendo que naquela cultura era para enterrar naquele mesmo momento. Aí nós já percebemos um detalhe. Em vez de sepultar Dorcas, eles decidiram levá-la para o quarto alto. O que Deus está falando ainda? Não sepulte, mas leva para o quarto. Não sepulte os seus sonhos, os seus projetos, as suas expectativas. Leva para o quarto. Leva para o quarto. A nossa razão, a nossa mente está dizendo enterra. Mas a fé
está dizendo, leva para o teu quarto. Entendeu? A razão está dizendo, enterra. Acabou, já foi, passou. Mas Deus está dizendo, coloca a boca no teu pó, pois ainda há esperança. Aleluia, Jesus. Lá em Lamentações diz, põe a sua boca no pó, talvez ainda há esperança. A razão está dizendo, desiste, não tem mais jeito, mas a fé está dizendo, Deus nem começou a fazer o que Ele tem para fazer. Não enterra os teus sonhos, não enterra o que Deus colocou para você fazer. Nós somos limitados, igreja, mas Deus, Ele trabalha no sobrenatural. Ainda que no meio do caminho, nosso corpo ele pode se cansar, não venha dar sinais de vida, venha aparecer, acabou. A razão diz vai enterrar, mas a fé vai dizer, leva para o teu quarto de oração. Deus não coloca nas mãos do homem, não coloca o seu objetivo, a sua expectativa na mão do homem, mas coloca na mão de tudo daquele que pode resolver. Leva para o alvo. Se você não suporta mais suas dores, seus anseios aqui na terra, leva para o alto. Lá em Salmo o que diz? Elevarei meus olhos para o alto. De onde que me vem o socorro? Lá em Salmo diz que o socorro vem dos céus. Amém? Perdão. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então leva para o alto, leva para a oração e igreja. Às vezes nós somos limitados para saber Senhor, o que vai acontecer amanhã. Mas o Senhor está dizendo, aquieta o teu coração. Espera com paciência, como o pastor disse. Com paciência no Senhor. O momento de morte ele não pode representar, mas para nós ainda a vida. Leva suas guerras para o alto, suas crises para o alto, que é de lá que vai vir a solução. E versículo 38 diz assim: E como ele estava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E o que ele está dizendo? Mandaram o quê? 2 homens. Pedro não foi sozinho, mandaram mais 2 pessoas. E fica dizendo, procure o seu ambiente de amizades que orem por você quando você não tiver mais força. Amizades de Deus que possam te levantar, amizades de Deus que possam te levar para o altar, amizades de pessoas que possam falar que o céu é real, que Deus existe, que Ele pode fazer muito mais na tua vida. Procure estar perto dessas pessoas espirituais, porque no momento que você cair, tem outro que pode te levantar. A palavra lá em Eclesiastes diz, é melhor que ande ter 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Aleluia, Jesus. Tudo que Deus colocar na tua vida vai te aproximar de Deus, não vai afastar você de Deus. E aí no 39 diz, e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fez. Elas estão chorando, mostrando as túnicas, as viúvas que Dorcas fez quando estava viva. Dorcas se foi, mas os frutos permaneceram. E ela deixou o legado. E eu faço a pergunta, qual o legado que você tem deixado? Na sua casa, na sua família, no teu ministério, no seu trabalho, no seu ambiente, vizinho, vizinhança. A palavra de Deus diz, não me escolheis vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vós não me hei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Ele diz aqui, ele dá uma ordem, para que vá e deis frutos. Não fala para que você fique sentado e os frutos vão brotar. Ele fala, vai, faz a sua parte. Frutifica, para que os seus frutos eles possam ver, para que as pessoas possam olhar para você e ver Deus. Não ser escandalizado no nome de Deus. Quando eu estava no trabalho, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vi uma situação assim que falou, meu Deus, onde é que nós estamos? Onde é que nós vamos chegar? Pessoas que
infelizmente, não tem esse discernimento, mas acabam trazendo e envergonhando o nome do Senhor. Então, Deus nos chamou para frutificar, para que os frutos permaneçam. Qual legado você tem deixado por onde você tem passado? Qual legado você tem deixado na sua família? Qual legado para os nossos filhos, para os vizinhos? Um dos frutos que devemos deixar, principalmente em relação à família, é o temor a Deus. O temor a Deus. Você, quando um dia você partir, e eles verem assim, eu pude aprender com meu pai, eu pude aprender com minha mãe, que o principal não é coisas materiais, não é coisas bens, não é tesouros aqui na terra, mas é lá em cima, é no céu, é no alto. É um bom caráter e principalmente o temor a Deus. O temor a Deus, como diz a palavra do Senhor, é o princípio da sabedoria. Temos que colocar na nossa vida que o Senhor nos chamou para permanecer nele e ele em nós. Não nos chamou para ser algo momentâneo, passageiro, ou somente buscá-lo como for conveniente. Deus nos chamou para dar frutos. Nós fazemos parte do quê? Do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. E um tem que estar ligado com o outro. A nossa mente, nosso coração tem que estar ligado todos os dias, 24 horas por dia em Cristo. Não é somente quando eu preciso, não é somente no momento de dor, de sofrimento, que eu vou procurar Deus. Mas é todos os dias, falou, Senhor, as minhas forças elas não suportam, as minhas forças elas não aguentam. Mas eis-me aqui, me ajuda a caminhar, segura nas minhas mãos. Quando as minhas forças se esgotam, aí que você tem que mesmo se quebrantar no Senhor, buscar ajuda nele e procura pessoas espirituais para poder te conduzir a Deus. Não procura pessoas para te afastar de Deus. Glória a Deus. Deus nos chamou, igreja, para não ficar sentado e vendo o crescimento do outro. Se envolva com a intenção de gerar frutos. Não fique mais na zona de conforto. Interessante é pegar aqui, o irmão chegou ontem, e olha lá, glória a Deus, aleluia, Deus está levantando, está ministrando a palavra, está louvando. E eu? O que você tem feito para o reino? O que você tem frutificado para o reino? Qual a sua parte que você tem feito para Deus? E Deus está dizendo, não saia do lugar que Deus te colocou, sem antes você deixar o lugar, sem antes você deixar frutos. Não saia do lugar que o Senhor te colocou, sem construir o legado. Às vezes, qualquer coisa nós queremos sair, queremos desistir, queremos entregar a nossa liderança, queremos entregar o nosso ministério, mas não gerou frutos, não gerou discípulos, não gerou alguém para poder também caminhar junto. Quando Moisés se foi, Deus levantou quem? Josué. Quando Josué se foi, Deus levantou quem? Juízes. Quando os juízes se foram, Deus levantou reis. E quando os reis se foram, Deus levantou Jesus. Precisamos então, o rei dos reis, aleluia. Precisamos então, igreja, deixar esse legado. Não larga aquilo que Deus colocou nas suas mãos sem antes você deixar o legado. Não saia do lugar sem legado. Não entregue o teu ministério, a tua liderança. Deus não te tira de um lugar sem propósito. Qual legado nós temos construído? Uma pessoa de temor a Deus, uma pessoa, a gente pode ver assim um exemplo de irmão, falar, olha, aquele irmão, eu pude aprender com ele, é uma pessoa de temor a Deus, é uma pessoa de oração, uma pessoa que está ali, segurando ali, vamos lá, vamos junto. Vamos junto que Deus segura nas nossas mãos. Vamos caminhar juntos. Ou é aquela pessoa que você chega e nem olha, não dá paz do Senhor por ela. Não se preocupa em saber como é que ela está. É aquela pessoa que você aproxima ela ou você afasta. Deus está falando, igreja. A gente tem que trazer, independente de ser liderança ou não, nós temos que trazer, porque nós fazemos parte de um corpo. E o corpo, ele não funciona somente faltando uma peça, ele funciona totalmente. Quando Gideão,
foi convocado para a guerra. Só ficou apenas 300. Apenas 300. Por quê? Olhou lá mais de 1000 pessoas, só que não estava com o coração ligado a Deus. Estava ligado assim: eu vou fazer, eu vou vencer a força pela minha força. Mas não. É para o nome do Senhor se glorificar. É para o nome dele ser glorificado. E aí o que Deus faz? Tira. Você vai ficar só com 300. E esses 300 aqui que vai garantir a vitória. Com esses aqui que o nome do Senhor vai ser glorificado. E a unção de Deus está nesse lugar, porque está falando, independente da quantidade, é a qualidade. Glória a Deus. Precisamos ter essa consciência. A qualidade que vai fazer a diferença. Glória a Deus. Então as viúvas naquele cenário estão chorando por ela ter deixado boas obras, mas não pelas túnicas. Mas Pedro, o que diz? No próximo versículo. Está em Atos. Mas Pedro, fazendo sair todas. Logo diz. Levantando-se Pedro foi com eles, quando chegou levaram ao quarto. Todas as duas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizeram. Pode passar. E aí, Pedro chega fazendo sair todas. Pôs-se de joelho e orou. E diz: Tabita, levanta-te. E olha só, mais um detalhe aqui. Pedro mandou todos sair. Entrou no quarto, se ajoelhou, orou e diz: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, aceitou-os. Olha aqui, o processo para você gerar o seu milagre. O processo ele é feito de etapas para acontecer o milagre na nossa vida. Olha o processo. São processos que nós não devemos pular. Não devemos pular as etapas. Se os irmãos estão acompanhando, podem entender o que a palavra do Senhor está dizendo. Que para eu receber um milagre, não é no meu tempo, mas é no tempo do Senhor. Se a gente quiser dar o nosso jeitinho e passar as etapas, não vai ser no tempo dele. Nós sabemos que o que ele entrega para nós é bom, perfeito e agradável. Olha o processo. Ela abre os olhos, ela vê Pedro, ela se assenta e depois levanta. E aí o que o detalhe diz? Não pule essas etapas, porque o que está sendo gerado ali dentro, né? As viúvas estavam ali pedindo para sair. E pedindo para sair. Só que assim, enquanto o milagre está acontecendo lá dentro, eu estou intercedendo aqui fora. A gente pode estar orando pelas pessoas para poderem trazer vida, assim, achando que aquele ali não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo, ali tem vida sim. O ministério diz que tem vida aqui. Deus está dizendo que tem vida aqui. As viúvas não viram o processo dela ressuscitar. Mas eu creio que elas estavam intercedendo lá fora. Nós estamos vendo na nossa casa, lá dentro, o que está acontecendo, mas Deus, ao mover o sobrenatural acontecendo. Por quê? Porque está do lado de fora. Você está do lado de fora, mas você está orando, você está intercedendo pela sua casa, pela sua família, pelo aquele que não veio. Então, o cumprimento do processo é o quê? Entregar com vida. Mas precisa passar por todo esse processo para gerar um milagre. Quando você servir de coração, Deus faz o milagre na tua vida. Ainda que seus olhos diz, enterra, acabou, não tem mais jeito, Deus diz, ainda tem vida aí. Leva para o teu quarto, tem vida. Leva para a oração, leva para o joelho. Sabe por quê? Tem vida. A nossa mente humana pode dizer, acabou. Mas Deus está dizendo, leva para o teu quarto, tem vida aí. Glória a Deus. Faz a minha obra. Faz porque eu vou trazer vida. Continue fazendo o que Deus entregou para você fazer. Independente do ministério que você serve, independente do que for, mas sendo de coração, Deus está vendo. Mesmo na sua pouca força, vindo se arrastando, o Senhor está dizendo, tem vida.
tem vida. Mesmo que nas suas poucas forças, a sua limitação, sabendo que não sabendo o que vai acontecer, Deus está dizendo, continua. Continua porque tem vida ainda. E o nome do Senhor, hoje eternamente será glorificado. Na sua vida, amém? Eu agradeço a oportunidade e as palavras.